Shalom, a paz do Senhor Jesus. Todo louvor, toda honra e toda glória para o nosso Deus, o único que é digno de toda adoração. Só tu és santo, só tu és santo. Aleluia. Meus amigos, um bom dia, shalom, a paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 24/9/2023, são 9 horas e 5 minutos. Falamos aqui diretamente de Caxambu, Minas Gerais, nosso culto online, né? Para você que está aí ligado conosco, pega essa setinha e envia para alguém que necessita de ouvir a palavra de Deus, ou você mesmo que está aí na tua casa aí, não sei com quem você está, mas diga para o seu irmão do teu lado hoje é o dia da vitória, hoje é Deus muda decreto na nossa vida, hoje decretos serão mudados. Hoje meu coração transborda de muita alegria, porque hoje é o dia do perdão. Hoje é um dos dias mais importantes para o povo evangélico, para o povo cristão. Você que é cristão, você que crê na palavra de Deus, hoje é um dia importante, né? Mesmo sendo hoje para o povo de Israel, mas nós fomos escolhidos pelo próprio Deus para que pudéssemos celebrar e no dia de Maranata sentarmos na mesa com Ele para poder ceiar. Então eu te faço um convite. O tema que eu quero dividir com vocês hoje é o dia do perdão. Muitos que estão online sabem qual é o real motivo do dia do perdão. Mas para você que não sabe, a gente vai poder desmembrar aqui algumas situações que vão favorecer você que é cristão, né? Porque muitos de nós imaginamos que você precisa perdoar, mas de que formas nós precisamos perdoar o nosso irmão, aquele que nos feriu? Como é que nós perdoamos aqueles que nos fez mal? Como nós podemos perdoar aquelas pessoas que nos afligiram, nos caluniaram, pessoas que de fato deixaram uma marca ruim entre nós. Então hoje é dia de Yom Kippur, que será aproximado a partir das 18 horas, mas já teve num período aí de 40 dias, nos outros 10 dias de Rosh Hashanah, aonde a gente faz uma reflexão. Então esse dia de hoje é chamado de dia da expiação. É o dia que a gente tem que reformular, né, coisas da nossa vida. E Yom Kippur quer dizer o dia do perdão. Alguma coisa que você precisa mudar em você, né? Alguma situação que você também magoou. Alguém falou alguma coisa que não era para falar. E hoje Deus ele muda decretos. Sim, ele muda decretos. Através de um simples perdão, através do arrependimento, ele muda decretos, né? Decretos de morte, decretos de destruição, decretos que o homem já tinha colocado na sua mente. Deus vai lá e muda esse decreto, né? E o dia de Yom Kippur, ele está lá na Torá, né? Para quem sabe ou quem não sabe, são os primeiros 5 livros da Bíblia, que vai por Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, né? Então são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E você, quando você analisa, ali foi criado as leis, ali foi criado situações que Deus colocou para o homem, para que ele pudesse andar em total obediência. No 10º dia do 7º mês,
afligiria tua alma e não trabalharás, pois nesse dia a expiação será feita para te purificar perante Deus. Serás purificado de todos os seus pecados. O que está querendo dizer? Se você tem a oportunidade, a partir das 18 horas, né, ao pôr do sol, até amanhã de segunda-feira, às 18 horas, que se completam 24 horas, você poder se recolher, né, para Deus em oração, em jejum, criar uma possibilidade de relacionamento com Deus, sabendo que nós estamos no ano de 5082, né? E iniciaremos o ano de 5783, né? Para nós que somos brasileiros, o ano, né, termina no dia 31 de dezembro. Mas para nós que somos cristãos, né, que foi deixado, né, leis de Deus, inicia-se a partir de amanhã o ano 5783. Mas podemos dizer também que é o ano de 2024, né? Às vezes a gente faz um planejamento no dia 31 de dezembro e fala: vai ser um ano próspero, vai ser um ano que eu vou emagrecer, vai ser um ano que eu vou mudar, um ano que eu vou mudar de emprego, eu vou fazer uma faculdade. A gente coloca várias situações em favor de uma virada do ano. E esse aqui, o dia do perdão, dia de Yom Kippur, dia da expiação, é um dia diferente, aonde a gente está disposto a perdoar, disposto que Deus reescreve o nosso nome no livro da vida. Deus, ele muda, como eu falei, decretos. Então, nós que somos cristãos, nós mudamos a nossa perspectiva de como tratar essa situação. Porque a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é o dia de fato de nós fazermos uma reflexão, né? Onde se inicia um novo ciclo para nós cristãos. Sabemos que existe uma guerra no mundo espiritual, né? Para quem não sabe, através de 365 dias no ano, ou 366, dependendo do ano bissexto, hoje é o único dia que o poder do inimigo não tem sobre a sua vida. É o dia também que está escrito lá em Jó, que até Satanás tem que se apresentar para Deus, né? É o dia que o inimigo ele abre o livro dele para poder apontar. Pastor Kleber, ele não cumpriu os desígnios, a missionária Vânia não cumpriu seus desígnios, o apóstolo Júnior não cumpriu seus desígnios, mas Deus está ali para poder bater o martelo, mudar um decreto de acusação sobre a nossa vida. Ele reescreve o nosso nome. Se você achava que o teu nome estava apagado do livro da vida, não se preocupe. Deus está reescrevendo por conta de um ato de arrependimento e um ato de perdão. Os primeiros 15 capítulos de Levítico têm todos algo a ver com o modo pelo qual as pessoas possam se tornar justas com Deus, por meio do sacrifício e com a forma pela qual se tornam cerimonialmente limpas perante a Ele, a Deus, pela obediência e suas leis de pureza. Levítico 15 contém mais instruções com as funções humanas de se relacionar com como estar limpo ou imundo. Pela lei de Moisés, devemos compreender, porém, que não existe real perdão de pecados. O ideal é ser sincero e se arrepender. Então hoje, dia 24, se aproximando daqui a pouco das 18 horas, apesar de ser 9 horas e 14 minutos, é o tempo ainda de você ter para poder se arrepender.
É o tempo de você, até aquela pessoa que já morreu e você não liberou aquele perdão e remói coisas aí dentro de você. Libera esse perdão. Faça o ato do arrependimento. Você também que já aceitou Jesus como único e salvador, mas muitas das vezes você continua cometendo o pecado, você não consegue liberar esse pecado. Eu te peço em nome de Jesus que você libere esse pecado para que o Espírito Santo de Deus ele possa operar de fato na sua vida, né? E em Levítico 16, né, descreve uma cerimônia sagrada que o Senhor ordenou para os israelitas realizarem uma vez no ano. Então esse dia é hoje, numa época determinada para simbolizar como Jesus expiaria os pecados de todas as pessoas. Os ritos descritos em Levítico de 1 a 15, em Levítico 16, tinham explicação individual, ao passo que o dia da expiação seria descrito. Em Levítico 16, simboliza a expiação dos pecados de toda a nação israelita, que era o dia de todos na casa de Israel, onde jejuava e descansava. Foi como eu falei, se você amanhã está de folga, se você tem a oportunidade hoje, após você ir no culto, mas você já começar já com o culto de racionalidade, né? De poder se colocar numa condição de tranquilidade, numa situação de paz, né? Hoje eu estava até vendo aqui um panfleto, né? Que foi colocado: perdoar é dar paz para si mesmo. Então, se você perdoa, muitas das vezes algumas pessoas acham assim: eu não vou pedir perdão para fulano, né? Para que eu vou pedir perdão para fulano? Mas muitas das vezes Deus já perdoou aquela pessoa. Mas quando você libera esse perdão é para você. Esse perdão é unicamente, exclusivamente para você. Para que você coloque e pratique o ato do arrependimento. Para que hoje, dia de Yom Kippur, dia da expiação, o dia do perdão, o dia que Deus vai mudar a história na sua vida, a história na sua família, a história no seu casamento, a história na sua faculdade, nos seus sonhos. Então nós nos antecipamos agora no mês de setembro de sonhos, de projetos que serão realizados na nossa vida, né? Então, não que você não possa dizer: poxa, eu quero emagrecer, eu quero uma mudança de vida, eu quero um casamento, eu quero trocar de carro. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos dizendo é que, através do ato do arrependimento, como a Bíblia, mais uma vez eu citei, buscar primeiro o reino de Deus, buscar o reino, né? Orar mais, jejuar, buscar mais a presença de Deus, para que as demais coisas possam ser acrescentadas, e de fato elas são acrescentadas, né? Existem tempos na nossa vida que é necessário nós nos colocarmos um pouco mais próximo de Deus, né? Então, muitas das vezes, essas aflições, muitas das vezes esse problema que você está passando, você está achando que às vezes até um castigo de Deus. Não, é uma forma de Deus te colocar mais próximo dele. E ele precisa chamar a sua atenção, né? Para que ele possa se relacionar mais e mais e mais contigo. Mas, pastor, o senhor leu alguns textos daí que estava dizendo que esse dia de Yom Kippur, eu já ouvi falar que é para o povo de Israel. Nós não somos israelita. O senhor acabou de dizer que esse texto, né, esse dia tão especial que na qual o senhor falou para nós evangélicos, ele está linkado na Torá, ele está linkado no Antigo Testamento.
mas eu aqui te provo na palavra. Eu vou ler alguns textos que estão no Antigo Testamento, mas sabemos que o Antigo Testamento era preparação após o pecado de Adão e Eva, né? Era preparação para que pudéssemos chegar ao nosso Jesus, ao nosso Messias, ao nosso libertador, aquele que se deu por nós no ato de cruz, para que pudesse ser expiado os nossos pecados. Então, em Daniel, no capítulo 9, versículo 9, diz assim: mas Elohim, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, e apesar de termos sido tão rebeldes contra ele. Daniel aqui está dizendo, no seu tempo, no tempo cativo, no tempo babilônico, mas se nós conjecturarmos, podemos dizer nos dias de hoje, quantos de nós estamos sendo rebeldes com Deus? Quanto de nós estamos fazendo as coisas ao nosso jeito? Quantos de nós estamos fazendo da nossa forma? Quantos de nós estamos achando que o barco que nós estamos somos nós que temos que conduzir? O barco, ele é de Jesus. A Bíblia vai dizer que devemos entregar os nossos problemas para Jesus. Ele mesmo diz: o meu fardo e o meu jugo, ele é leve. Então devemos entregar os nossos problemas, entregar as nossas aflições para Jesus. E com a compaixão é a nossa única esperança, o Senhor nosso Deus. Aleluia! Se você puder compartilhar esse culto para outras pessoas, aqui nós estamos fazendo um culto de ato profético, um culto aonde vai ser direcionado uma vida melhor para você. Você que está embaraçado, você que não está conseguindo sair da situação que você se colocou, faça uma carta para Deus. Nesse dia você pode escrever aí no papel: Senhor meu Deus, o Senhor possa entrar nesse meu problema da justiça, nessa desobediência do meu filho, nessa rebeldia do meu esposo, nessa faculdade que eu não estou tendo força para poder estudar. Escreve tudo no papel, guarda, né? Se você tiver um óleo ungido, apresenta isso para Deus, para que no próximo ano, quando você for abrir essa carta, você vê quanto da parte do Senhor foi realizado para a sua vida. Então, meus irmãos, creia em nome de Jesus, creia ao nosso Pai, o nosso Salvador, creia ao nosso Deus, creia nele, para que ele possa mudar situações que foram estabelecidas apenas pelo homem, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava se colocando numa condição de aflição, dizendo: poxa, né, fulano. Eu falei: irmão, quando Deus ele coloca a boa mão, quando Deus ele fala que ele vai usar você, quando Deus usa o profeta para dizer que você será boca de Deus, você será porta-voz de Deus, é para que você creia. E ele vai usar você no momento certo, na hora certa. Só que existe um tempo de preparação. Existe um tempo que ele precisa moldar você para te preparar, para te capacitar. Eu tenho falado muito nos cultos que Deus ele sela. Nada que Deus entrega na sua vida pode ser colocado de qualquer jeito. É colocado como um selamento. Se nós olharmos no passado, né, escrevia-se uma carta e ali tinha um carimbo de selado. E só uma autoridade poderia abrir. No meio do caminho ninguém poderia abrir.
essa carta, porque era de uma autoridade para outra autoridade. Então eu te digo, existe uma autoridade de Deus que está selando projetos e sonhos na sua vida. Mas para que isso venha acontecer, é necessário para que você saia desse teu pecado, você aniquile esse seu pecado, você pegue esse pecado teu de estimação e jogue fora. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa o poder do Espírito Santo se manifestar na sua casa. Eu sei que muitas pessoas não conseguiram assistir esse culto online, mas essa mensagem ela vai ficar gravada, essa mensagem ela vai estar daqui a pouco também no YouTube, e você pode ver e pode ver quantas vezes você quiser, e você pode compartilhar com outras pessoas. E lá em Salmo 51, versículo 10 está dizendo: Deus faz um novo coração em mim. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova Gênesis. O salmista Davi está dizendo aqui que após Davi falar com Deus, ele foi repreendido pelo profeta Natã após o seu pecado com Betseba. Para quem sabe essa história, foi quando Davi, acabou se relacionando com Betseba, uma mulher que era casada, apesar de que Betseba também ela se colocava numa condição, de provocação ao rei, mas Davi, além de ter cometido esse pecado, ele mandou matar o marido de Betseba, mandou matar Urias, que era um dos seus homens de confiança, Então ali Davi está pedindo para que Deus, pudesse fazer um coração novo em algumas versões da Bíblia. Deus, aqui numa Bíblia hebraica está dizendo: Deus faz um começo em mim, dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. O texto está dizendo aqui uma nova Gênese, mesmo escatológica não, me perdoe, mesmo historicamente, se for pesquisar, o primeiro livro escrito foi o livro de Jó, mas precisamos respeitar o que está na Bíblia, que é Gênesis, E ali Deus fez em 7 dias o mundo, e depois de fato ele descansou, Então Deus fez em 7 dias. Então Davi aqui está pedindo para que Deus faça um novo coração, faça um novo Davi, faça uma nova história na vida dele, porque Davi tinha pecado, Davi tinha cometido um assassinato, e só Deus, com o perdão de Deus, e Davi aqui se coloca numa condição que no dia de hoje ele faria novamente, pedir perdão a Deus, o ato do arrependimento, o ato da resiliência, o ato da obediência, para que Deus pudesse mudar algo dentro dele. E Davi aqui ele tinha entendido o que ele tinha feito. Então, se tem algo na sua vida, se tem algo que você não está conseguindo tirar de dentro de vocês, faça igual o rei Davi, o salmista que está dizendo: faça um novo em mim, faça algo novo na minha vida, para que eu não venha cometer esse ato de delito, para que eu não venha me prostituir mais, para que eu não venha falar mais palavrão, para que eu não seja desobediente diante de ti, meu Pai. Quantas coisas eu tenho feito, quantas coisas nós cristãos nós temos feito diante da presença e tem desagradado a Deus, quantas coisas nós temos proclamado, temos profanado, coisas que nós temos, em vez de nós sermos uma boca profética para a vida de alguém, a gente está querendo ser um profeta para poder dizer que Deus, ele não perdoa, Deus manda fogo do céu. Não, não é isso. Então esse dia hoje, dia de Yom Kippur, dia da expiação, é o dia de nós nos reformularmos, é o dia de nós fazermos uma reflexão na nossa mente. Eu não posso mais cometer essa situação, eu não posso
falar mais dessa forma, porque isso daqui desagrada a Deus. Eu tenho que ser mais submisso a essa situação, a Deus. E como eu ia falar, né, que muitas pessoas acham, mas o Yom Kippur é para o povo judeu, né? O povo judeu, ele na verdade, ele é só para ele, né? Se nós colocarmos online agora, né? Se você colocar aí no YouTube aí, tá lá que vai ser passado nesse período de mais de 24 horas lá, a TV de Jerusalém, né, que está lá no Muro das Lamentações, onde está os Atos ali, e ali você consegue se envolver um pouco mais sobre a cultura do que está acontecendo, né? Eu coloquei aqui meu talit aqui, né, meu talit, né, em homenagem ao povo judeu, né? Muitos estão vendo ali a bandeira ali de Israel ali, porque realmente, de fato, é um povo santo, né? É uma nação que ela foi escolhida. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele veio para os seus e muitos não quiseram. Então, foi nos dado a oportunidade de adoração, foi nos dada a oportunidade de louvor, foi nos dada a oportunidade de sermos salvos. Então, por que no dia de hoje, no dia do perdão, que é o tema que nós estamos explanando, não podemos nos colocar nessa situação? E até quando você vai permanecer nesse teu pecado? Ah, eu não vou cumprir esse dia porque não tem nada a ver com a minha cultura, não tem nada a ver. Mas quando? E quando passar o Yom Kippur? Quando é que você vai pedir perdão? Até quando você vai viver dentro dos desígnios de Deus? Até quando você vai fazer o ato do arrependimento para a sua vida? Até quando você vai querer viver nessa vida de prostituição aí? Até quando você vai se colocar numa condição que Deus quer que você esteja? Então, Mateus capítulo 5, 17 e 18 diz assim: não penses que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. O que o texto está dizendo aqui no Novo Testamento? Nós já pulamos para o Novo Testamento. Está dizendo que tudo aquilo que aconteceu na lei de Moisés, aquilo que foi decretado por Deus, ele não muda nada, né? Apesar de que essas leis, esses processos, esses propósitos foram realmente de fato designados para que viesse a vinda do nosso Senhor Salvador, né? E com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passem, nenhum ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Até que tudo venha se cumprir. Então aqui Mateus está dizendo que ele não veio mudar nada. Pelo contrário, ele veio fazer, como diz um pastor que eu estava vendo uma pregação, ele veio fazer um upgrade, né? Se nós analisarmos, algumas pessoas acham, não, nós estamos no tempo da graça, Deus é amor, Deus não mata. De fato, nós estamos na graça. Só que a graça que nós estamos vivendo hoje não é uma graça que foi comprada no supermercado, não é uma graça que foi monetizada pelo um período que você passa, às vezes, seu tempo na internet. Não. A graça ela foi paga com preço de sangue. Foi pago com preço de sangue. Foi no ato de cruz. Foi um ato muito sério. Então, que você traga hoje esse dia de reflexão para a sua vida, de reestruturação, de quantas das vezes você falou que não ia fazer mais e você acabou fazendo, das vezes que você falou que ia confiar em Deus e você não quis confiar, você fez do seu jeito, você fez da sua forma. Então Jesus aqui ele está dizendo que a porta ela não é larga, a porta continua sendo estreita, né?
Muitas pessoas usam o texto, tudo posso naquele que me fortalece. Mas naquele ato ali, Paulo estava preso. Ele estava querendo dizer no contexto bíblico que, independente das circunstâncias, independente da situação que ele está vivendo, ele continua adorando a Deus. Muitas pessoas hoje, elas querem colocar uma situação, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso pecar, eu posso adulterar, eu posso me colocar numa condição que eu quiser e Deus perdoa. Não, não é assim. Então você traga hoje como reflexão esse dia de Yom Kippur, que da mesma forma que Deus reescreve o nome, o teu nome no livro da vida, ele também tira, porque você não se arrependeu, porque você não pediu perdão, você não fez o ato para que você pudesse se aproximar mais de Deus. Em Efésios capítulo 4, lá no verso 32, vai dizer: pelo contrário, Novo Testamento, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou. Então, meus queridos irmãos, a lei do dia de hoje foi feita para o povo de Israel. Então, no Antigo Testamento é cumprido mais uma lei. Sejam bondosos e compassivos para com os outros, perdoando um aos outros, da mesma maneira que Deus vos perdoou em Cristo. Deus enviou o Filho dele para purificação e a expiação dos nossos pecados. Então eu quero te dizer, devemos cumprir sim o dia de Yom Kippur, o dia de reflexão. Pastor Kleber, eu faço esse ato e continuo pecando? Não, você faz para você não continuar pecando. Você faz para que você não continue fazendo as mesmas práticas. Você faz para que, como eu disse, o decreto que foi imposto pelo homem, Deus vai lá e muda. Se no ano de 2024 já estava lá que você iria sofrer uma tragédia, Deus foi lá e reescreveu livramento para a sua vida. E mesmo que você sofra essa aflição, Deus está te dando o livramento de morte. Porque a intenção de Deus não é perder nenhum. A intenção de Deus é para que todos sejam salvos. Então, aproveite esse momento para você aproveitar esse tempo presente, que é o dia do perdão, é o dia que você expia. E Jesus, ele já fez isso por nós. Então, nós precisamos ainda nos achegar naquilo que Deus nos deixou como desígnio na nossa vida. Em Mateus 6, no verso 14 e 15, vai dizer: pois se perdoarem os homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Será que está dizendo aqui que você não tem que pedir perdão para ninguém? Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus nas alturas, para que não fique nas minhas palavras. Quem está falando é o próprio Deus, é a Bíblia. É a Bíblia que está falando para você que está em casa, para você que não conseguiu ver, para você que vai ainda ver esse vídeo. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as nossas ofensas. Se tem alguma pessoa aí que você não está conseguindo liberar esse perdão, libera. Libera como foi falado. O perdão liberado é bom para você, não é para outra pessoa. Porque muitas das vezes o que aconteceu com outra pessoa, Deus já perdoou. E aquela pessoa já entrou no estado de arrependimento.
mesmo que ela continue cometendo coisas que aos seus olhos você acha, ah lá, não mudou? Como é que eu vou ser cristão se aquela pessoa ali não muda? Ontem eu estava conversando aqui com a minha esposa e eu digo, engraçado, tem várias pessoas que são exemplos bons de como ser um cristão e a gente não foca naquelas pessoas, a gente acaba focando naquelas que de fato ainda não teve o ato do arrependimento e da libertação. Para quê? Para que continuamos fazendo os nossos pecados, para que nós continuamos fazer aquilo que nos acha importante, né? Porque muitas das vezes a gente quer viver um tempo de promiscuidade, né? A gente quer viver o tempo de prostituição, a gente quer viver um tempo que, não, tem que ser do meu jeito, da minha forma. Mas aquelas pessoas que se dedicaram com uma vida com Deus, aquelas pessoas que oram pela sua vida, aquelas pessoas que pagam preço para que você venha se arrepender e você ter uma mudança. Então, aqui está dizendo para que você possa liberar o seu perdão, aqui Mateus 6. O dia de Yom Kippur é o único dia que os demônios não têm força sobre a nossa vida. Normalmente, segunda-feira é o dia que o pessoal que gosta de fazer os ritos, adoração a outros deuses, eles acabam metendo bronca mesmo, tiver de fazer uma maldade, tem que fazer alguma coisa para outra pessoa. Então, nesse dia de hoje, para aqueles que se arrependem, para aqueles que querem viver de fato uma vida de deleite espiritual com Deus, o inimigo não tem força. Hoje não tem dia de opressão sobre a sua vida. E se acontecer algo, foi você mesmo que provocou. Então, por isso que hoje, dia 24/9, daqui a pouco, se aproximando das 18 horas, 24 horas de derramamento de lágrimas, de jejum, de arrependimento, Satanás ele não tem poder sobre a sua vida. Então eu te dou aí 4 livros da Bíblia para que você possa, nesse período que você for fazer esse jejum, né, esse ato de arrependimento, você possa ler esses livros. Esther retrata de uma judia exilada na Pérsia. Traz um exemplo excelente do poder da influência para o bem, salvar o seu povo. Esther sabia que já existia um decreto para poder matar o povo dela. E muitos sabem que no livro de Esther não se fala de Deus, mas é notória a presença do Pai Celestial naquele livro. E Esther, ela muda o decreto para o seu povo. Um livro bom para você poder ler. Outro livro bom, livro de Jó, relata um homem íntegro que permaneceu fiel em meio ao caos, às duras provações. Muitos sabem que Jó, né, um homem íntegro, reto, Jó, um homem que foi falado pelo próprio Deus, né? Deus falou diretamente com Satanás sobre Jó. Aquele ali você não toca, mesmo aos meios suas aflições. Jó poderia ter chutado o balde, mas não. Jó se permaneceu obediente, Jó se permaneceu íntegro e se arrependeu também dos seus pecados. O livro de Joel também é um livro excelente para que você possa ler nesse período, né? O livro de Joel relata a vinda do Senhor, aonde haverá muita destruição vegetal, atmosférica e humana. Essa destruição representa ao homem no meio que ele vive, mas da forma de julgar o homem pelas suas adorações e sua comunhão com outros deuses. No livro de Joel retrata que os homens adoravam outros deuses. Então, por isso, houve uma catástrofe naquela época, né? Então, o profeta Joel está relatando, e o texto básico de Joel é 2,13. Mudem suas vidas, não só a sua roupa. Voltem para o eterno. Voltem para mim.
e voltem com seriedade. Venha com jejum e choro e arrependimentos pelos os seus pecados. Aqui eu estou lendo numa versão hebraica. Aqui está dizendo no livro de Joel para que nós mudamos as nossas vidas, para que venhamos nos arrepender, para que venhamos em jejum, em choro. Hoje é o dia de você chorar. Hoje é o dia de você se derramar. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de você se colocar à disposição totalmente de Deus, para que você possa mudar a sua vida, mas não que você possa mudar as suas roupas. E se tratando de roupa, o povo judeu ele coloca a pior roupa nesse período em ato de submissão a Deus, em ato de humilhação. É o período que a gente de fato se humilha, é o período que o povo de Deus se humilha, é o momento que o povo de Deus ele se derrama, é o momento de nós nos desvaziarmos para que Deus possa nos encher, porque os tempos são difíceis, né? Pastor Kleber, eu vou fazer o Yom Kippur e a vida vai ser boa. Não, não é isso. É o ato que se amanhã, Maranata, ó Senhor Jesus, venha, ele se apresentar, nós estamos purificados. É o tempo que nós vamos, como eu falei, ceiar com o nosso Senhor, né? Nós iremos passar para um outro plano. A Bíblia vai dizer para aqueles que não se arrependem, escatologicamente vai ficar mais um período aqui na terra com Satanás. E nós como cristãos, nós como liderança, nós de fato nós estamos aqui proclamando o evangelho para que isso não venha acontecer. Igreja, se coloca na disposição do perdão, se coloca na condição, não é aquele perdão que você fala, eu perdoei, não, é o perdão genuíno, é o perdão que sai de dentro para fora, aquele que o próprio Deus ele tem o reconhecimento. A Bíblia vai dizer que Deus ele sonda os nossos corações, ele sabe muitas das vezes quando nós estamos, na verdade, nos entregando para ele. Por isso que quando eu li aqui em Salmo 51, 10, que diz, quando Davi diz, faça um novo começo em mim, né? O ato do arrependimento dele, para que haja uma mudança no seu coração de verdade, né? Então, como às vezes eu costumo sempre dizer, eu passei um tempo na época, né, adorando outros deuses, eu vivi no mundo, mas quando houve o ato de arrependimento diante de Deus, eu criei na importância de que como Deus é na minha vida, na minha casa, para minha esposa, para minha família, para aqueles que se colocaram à disposição de como servir o Deus verdadeiramente, homens que de fato são homens que são temerosos a Deus. Hoje eu tenho a minha liderança espiritual, né? Meu apóstolo Júnior, que lá na igreja, no Rio de Janeiro, Reinando em Vida, lá na rua Sapucaí, né? Você que tem uma dúvida, ele vai estar inteiramente lá com a apóstola Ana, com a equipe de pastores, evangelistas, diáconos, toda a equipe ministerial, para poder te orientar nesse período de Yom Kippur. Vai ter ministração de oração, né? Atos de arrependimento, orientação, decretos que serão batidos contra aquilo que o homem, aquilo que Satanás querem colocar contra a sua vida, decretos de Deus que serão batidos no martelo para que você tenha uma vida melhor, uma vida de arrependimento, uma vida de relacionamento com Deus, né? Então aqui Joel fala, né, para que nós não venhamos simplesmente mudar as nossas roupas, venhamos mudar os nossos atos, as nossas atitudes, né? E o livro de Jonas, né? Eu costumo dizer que eu gosto muito do livro de Jonas, porque Jonas foi um ato de arrependimento, né? Um ato de desobediência, e através da desobediência dele, né, que a gente tem que desobedecer, mas muitas pessoas se converteram. E Jonas, aonde a sua desobediência, Jonas, na verdade, no meu entendimento, ele fugia dele mesmo. Jonas não fugia de Deus, porque Deus já sabia de fato o que iria acontecer, né?
E por Jonas odiar, né, o povo de Nínive, por ser inimigo do povo de Israel, Deus, com a sua infinita misericórdia, faz o povo de Nínive ao arrependimento. Então, mais uma vez, mais um livro que eu te indico, né? O livro de Esther, que relata um excelente poder da influência do bem. Jó, com a sua integridade. Joel, para que nós tenhamos uma mudança interior. E o livro de Jonas também, o ato do arrependimento para a nossa vida, né? Então, Deus, com a sua infinita misericórdia, Nínive era uma nação que vivia em desobediência, matava todo mundo, mas com a sua misericórdia, Deus fez com que aquele povo se arrependesse. Então você que está aí, acha que você não tem mais jeito, não é isso. Deus só quer o seu arrependimento para que possa ser escrito uma nova história na sua vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que decretos sejam mudados na sua casa, na sua vida, o ato do arrependimento, porque aqui em Isaías 43 vai dizer, 43, 25, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor a mim, e que não se lembrará dos seus erros e dos seus pecados. Não é a palavra do pastor Klebe. Aqui quem está dizendo é o próprio Deus. Ele apaga as suas transgressões. Glória a Deus nas alturas. Você que está aí, que acha que não tem mais jeito, Deus está dizendo, eu apago as suas transgressões por amor a mim. E não lembrarei mais dos seus erros e dos seus pecados. É o próprio Deus que está dizendo para você. Então, hoje, dia de Yom Kippur, dia de arrependimento, dia de reflexão. Glória a Deus, como eu estou feliz e empolgado, motivado por esse dia. Eu estava falando com o meu apóstolo e com a minha esposa esses dias. Hoje eu trabalho aqui na prefeitura da minha cidade, fazendo edição, né? E eu teve um momento que eu me senti, que eu estava me sentindo enfraquecido, não pelo ter pecado, que graças a Deus não foi o ato do pecado e aquilo que ficou no meu passado, está no meu passado, mas por ter, domingo passado, eu não ter feito culto online, eu me senti um vazio dentro de mim, eu me senti enfraquecido porque eu não estava cumprindo com aquilo que Deus determinou na minha vida, e eu me entristeci, eu me senti afligido, eu me senti numa condição, mas quando vem a palavra do profeta e diz, pastor, meu amigo, meu esposo, Deus sabe do seu coração. Ele sabe quanto você tem se derramado, quanto você tem se dedicado, quanto que você tem se colocado à disposição dele. E eu fiquei infeliz. E logo na mesma semana de Yom Kippur, né, estou indo para o meu 3º ano, né? E eu me sinto lisonjeado pela parte de Deus, feliz, motivadíssimo, cheio da presença de Deus por participar desse ato, ficar 24 horas, não só pelo fato de não comer, de não beber água, não, mas é o ato que eu vou me colocar mais na presença do Senhor para aquilo que está por vir na minha vida ministerial, a minha vida familiar, né? As coisas que Deus quer fazer na minha vida. Então eu vou me colocar de fato naquilo que Deus quer fazer. E eu me coloco, Senhor, eis-me aqui. Então eu te peço hoje, fala com Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu não consigo sair desse pecado, eu não consigo sair dessa condição, dessa droga, eu não consigo sair dessa prostituição, eu não consigo deixar de falar palavrão, né? Como foi falado aqui, palavras profanadas, eu não consigo parar de fazer fofoca, todo lugar que eu chego eu tenho que fazer um murmurinho, todo lugar que eu vou eu preciso falar mal de alguém. Não é isso que Deus quer da sua vida.
é tempo de silenciar, é tempo de Mateus 6, é tempo de entrar no quarto, é tempo de você, orar, é tempo de você falar com seu pai em secreto, é tempo de você fechar a porta, é tempo de você fechar todas as brechas que o inimigo quer colocar dentro das suas fraquezas, é tempo de Efésios 6, você se revestir com a armadura de Deus, é tempo de você tirar as sandálias, é tempo de cura, é tempo de arrependimento. E eu já estou chegando ao final e quero deixar para vocês aqui uma mensagem que está no Salmo 139, lá no versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina e avalia as minhas inquietações. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Vê se há em mim algum sentimento funesco, algum sentimento impuro. Guia-me pelo caminho da vida eterna. Eu quero fechar esse texto aqui com você, que na versão hebraica está dizendo: investiga a minha vida, ó Deus, descobre tudo ao meu respeito. Dia de Yom Kippur, dia de expiação, dia que Deus reescreve uma nova história na nossa vida, dia de apagar os nossos pecados diante do arrependimento. Então, que Deus possa sondar o seu coração, que Deus possa te ajudar a tirar as inquietações que andam sondando a sua vida. E eu termino com essa mensagem, que é o Salmo 139, que é um salmo de poder, é um salmo de fortalecimento, é um salmo de resiliência, obediência, é um salmo de submissão, para que você que está vivendo um tempo que você não está conseguindo largar aquilo que te prende. Então o salmista está dizendo: sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração. Peça a Deus hoje para que Ele possa limpar o seu coração, examinar as suas inquietações. E se tiver algum sentimento ruim, possa ser tirado em nome de Jesus. Então eu peço que hoje, dia 24, dia de Yom Kippur, que Deus possa purificar a sua casa, que Deus possa lhe dar força do céu, o céu se abra em seu favor, para que o ato de arrependimento e de perdão venha se manifestar em ti, para que decretos possam ser mudados aí na sua vida, e que você possa ser porta-voz da boca de Deus, você possa ser um ministro do Evangelho, que possa ser reestruturado aquilo que estava enterrado para a sua vida. Então eu quero te pedir em nome de Jesus que Deus possa purificar. Então nós iremos orar em favor de Deus. Como eu disse, hoje é um culto de reflexão, hoje não é um culto qualquer, hoje é um culto de adoração. É um culto que nós temos que nos arrepender. Então você fica com essa mensagem, que Deus possa sondar. Então a partir das 18 horas, você possa se colocar à disposição de Deus nesse período de 24 horas. Que você possa derramar aos pés. Faça igual aquela mulher que derramou o nardo, aquilo que era de mais valioso aos pés de Jesus. E se é hoje de mais valioso aos pés de Jesus, a sua adoração, faça. Mas faça com o coração limpo. Peça a Deus para fazer uma gênesis na sua vida, uma nova história, uma nova reestruturação, para que a partir das 18 horas de amanhã inicie-se o ano de 5.783.
inicia-se também um ano de 2024 para a sua vida. Se antecipe, povo de Deus, se antecipe para aquilo que Deus quer fazer. Claro que existe um tempo determinado, mas se nós nos colocarmos na brecha correta, se colocarmos na posição do parto, vai doer, mas quando nasce, há choro de alegria. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora, que eu possa orar pela sua casa, pela sua família, orar pelo seu ministério. Eu quero orar para que você que vai se colocar na condição de resiliente, de obediência, de arrependimento. Pai, em nome de Jesus, abra os céus em favor do seu povo. Abra os céus em favor daquele, Pai, que não tem força para o ato do arrependimento. Hoje, Pai, dia de Yom Kippur, dia de perdão, nos faça voltarmos, Pai, numa condição para que possamos pedir perdão, mas o perdão genuíno. Pai, pedimos para Ti, em nome de Jesus, que a ação do inimigo hoje não venha prevalecer, como de fato está no livro de Jó. Hoje é o dia que o inimigo ele não tem força para chegar através de nós. Que possamos nos permanecer firme diante da sua presença, permanecer firme diante daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Pai, reescreva ou escreva o nosso nome no livro da vida. Não nos desampare, Pai. Não nos deixe sozinho nesse dia, nem para sempre, Pai. Nos ajude, Pai, a nos permanecermos diante da sua presença. Que esse culto, Pai, possa alcançar outras pessoas. Ele irá ficar aqui na plataforma do Instagram, irá ficar na plataforma do YouTube. Coloque pessoas que possam ouvir essa palavra abençoada, Pai, para que elas que não conseguiram fazer esse ano, Pai, elas possam se preparar para o ano que vem, mas que elas consigam praticar o ato do perdão todos os dias, Pai, para até o dia da sua vinda, Pai. E eu quero deixar uma mensagem, uma oração aqui, meu Deus amado, Pai santo e poderoso em hebraico, para que você possa sentir o poder do Espírito, a voz de Deus na sua casa, que diz assim: Elohim, Ani Mevakesh, Teli Koar, Teli Briut, Tevaher, Itzpah Sheli, Bevakesh, Ani Modeh, Beshem Yeshua Yamashia. Amém. Beshem Yeshua Yamashia. Amém. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus, me dê força, me dê saúde, abençoe a minha família. Por favor, eu te agradeço em nome de Jesus. Fica com essa oração poderosa. Estenda as suas mãos para que possamos dar a bênção apostólica. Com o grande amor de Deus, a graça, as 12 consolações do nosso parceiro, nosso ajudador, Espírito Santo, se manifeste na